O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é um saneamento básico? O que vem a ser o Plano Municipal do Saneamento Básico em Ouro Preto? Para discutir esse tema e outros mais, temos no dia de hoje o professor Jorge Adilo Pena, que tem graduação em Engenharia Civil pela Federal de Ouro Preto, mestrado e doutorado em Engenharia Hidráulica pela Universidade de São Paulo e aqui na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, exerceu cargos como vice-diretor da Escola de Minas, foi coordenador do Núcleo de Apoio Pedagógico e pró-reitor de graduação da mesma universidade. O nosso programa é o FOP Entrevista, que tem a produção de Danilo Nonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica de Cimei Gonderin, sonoplastia de Flávia Silva e direção-geral do Rádio Jornalismo é do Chico Daer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está na UFOP Educativa 106.3. Informação e cultura ao seu alcance. Um grande abraço a todos. Jorge, muito obrigado pela tua presença. Eu sei que esse tema do saneamento básico é um tema muito caro a você, quer dizer, o seu envolvimento no município, discussões que você apresentou ao longo da sua carreira, e agradecer a tua presença aqui, já emendando com um primeiro pedido, né, para que você apresentasse para a gente o que vem a ser saneamento básico, o que é isso. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Ok, eu que agradeço, Antônio Marcelo, e também a oportunidade da Rádio FOP Educativa de estar falando sobre esse tema que está em discussão importante no município de Ouro Preto. A Organização Mundial de Saúde, ela conceitua o saneamento como controle, né? Olha bem, um controle dos fatores, de todos os fatores, na verdade, do meio físico do homem, então, vamos dizer, água, ar e solo, que exercem ou podem exercer efeitos nocivos à sua saúde, né? Entendendo a saúde não como ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, mental ou social. Seria o conceito da Organização Mundial de Saúde. Com isso, o saneamento envolve uma série de metas, uma série de objetivos, né? Ele cuida da água, cuida do esgoto, cuida do lixo, cuida da drenagem urbana, mas de uma maneira geral o saneamento cuida até da questão, por exemplo, de cemitérios, o saneamento cuida da poluição do ar, o saneamento cuida também da questão da poluição sonora, né? Todos esses aspectos. O chamado saneamento básico, né? O próprio nome diz, cuida de 4 questões básicas do saneamento. Primeiro, o abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, resíduos sólidos, né? Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, e a drenagem urbana. Então esses 4 eixos são os 4 eixos do chamado saneamento básico, né? Ouro Preto está discutindo, né? Desde início de 2012, está discutindo o seu plano municipal de saneamento básico. O que é esse plano municipal de saneamento básico? Ele vai estabelecer um planejamento das ações de saneamento básico de todo o município de Ouro Preto. Isso é uma obrigatoriedade, né, da Política Nacional de Saneamento, que é a Lei 11.445, aprovada em 2007, que exige que todo município tenha esse plano. Sem esse plano, você não pode pleitear recursos, do Ministério das Cidades, né, recursos aí para a área de saneamento, e, na verdade, o município não poderia operar qualquer sistema de saneamento básico sem um plano. Pois é, aí deixa eu te interromper, Jorge, e aí uma dúvida como uma pessoa comum, claro, que circula em Ouro Preto. Ouro Preto, então, existe um sistema de saneamento básico Ouro Preto, sim ou não? Sim, existe um sistema de saneamento básico Ouro Preto. Só que ele não acompanhou o crescimento da cidade, seria isso? Por isso a necessidade do plano? Não, toda a cidade, né, mesmo a cidade que tenha, vamos colocar Belo Horizonte, que de uma maneira geral tem uma boa condição de saneamento, ela tem que ter o seu plano municipal. O plano municipal vai traçar diretrizes para um futuro aí de 20 anos. Então um horizonte, né, de 20 anos. O que pode acontecer em relação àquela cidade, ao seu desenvolvimento
e o que o saneamento precisa para acompanhar esse desenvolvimento. Então, mudando o formato da minha fala. Então, o saneamento, querendo ou não, ele aparece na medida que as cidades apareceram, quer dizer, o Ouro Preto apareceu, então, a partir de algum momento ele se fez. Só que o que passou a ser exigido é um planejamento a médio e longo prazo. Exatamente. Ou seja, dada uma expectativa X, o que se pode fazer para se dar conta dessa expectativa? Seria esse, né? Exatamente. Esse é um planejamento, né? Um plano. É claro que muitas coisas foram feitas ao longo dos anos, mas sem um planejamento, digamos assim, bem elaborado, com essa visão aí de 20 anos. Foi muito o seguinte: cresceu um bairro aqui, né? Vamos levar água para lá. Então levam adutores, constrói lá umas redes, constrói um reservatório. Então o que o plano está fazendo, primeiro, é atendendo as 4 áreas do saneamento básico e atendendo o município todo, não é somente a sede do distrito. Perfeito. E é importante também ressaltar, né, para a pessoa que nos ouve, a importância do saneamento básico, desse planejamento, porque nós estamos falando da saúde das pessoas. Quer dizer, inúmeras doenças podem ser evitadas, né? Inúmeros problemas podem ser resolvidos com isso, né? Acho que essa é uma discussão sine qua non, né? Sem dúvida. Isso é claro. O próprio conceito que eu coloquei aqui no começo da Organização Mundial de Saúde, né? Veja bem, a Organização Mundial de Saúde que coloca esse conceito de saneamento, né? Então, controlar os fatores do meio físico do homem que exerce ou pode exercer efeito sobre sua saúde. Ou melhor, até mesmo sobre uma qualidade de vida, que é um conceito mais amplo ainda do que saúde. E um dado que, só para encerrar esse ponto e irmos em frente com o nosso programa de hoje, é que me parece curioso, quer dizer, o saneamento básico tem a ver com as agressões que o ser humano provoca no meio natural. Tecnicamente, a natureza vai muito bem, obrigado. É verdade. O problema é que, ao habitarmos e a nossa habitação ser concentrada, quer dizer, o ser humano vive em sociedade, então essas sociedades criam cidades, criam núcleos urbanos, isso acaba gerando uma agressão ao meio natural que o ser humano tem que dar conta. Então isso não é um capricho, né? Eu acho que quero chamar a atenção do ouvinte, Jorge, é que não se trata primeiro de um capricho. Isso tem a ver com uma agressão que nós mesmos produzimos. Segundo, essa agressão reverte-se contra nós na medida em que ela gera doenças, né? Então devemos dar conta disso. Por sua vez, se não fizermos isso e essas doenças aparecerem, o nosso gasto, o nosso custo por vivermos em sociedade aumenta. Porque vamos precisar de mais dinheiro para medicamento, mais dinheiro para hospital, etc, etc. Então não é um capricho, com toda certeza. Com certeza. À medida, você colocou muito bem, à medida que os aglomerados urbanos foram se formando, os problemas de saneamento, né, provenientes dos resíduos, né, da atividade humana e todas as atividades humanas, eles aumentam, né, e se concentram numa determinada região e, claro, geram uma série de problemas. Evidentemente que mesmo a pessoa que mora lá no meio rural, isoladamente numa única casa, tem seus problemas de saneamento também, muito menores, né, do que o que ocorre num aglomerado urbano, né? Não, com toda certeza. Agora, você já citou aí na sua fala do Plano Municipal de Saneamento de Ouro Preto. Eu queria que você explicasse pra gente, com toda a calma do mundo, que eu sei que deve ser uma coisa gigantesca, mas o que é isso exatamente? A partir de que momento essa discussão aparece? E quais as áreas, quais as ações, enfim, tem uma série de discussão. Mas vamos lá, que plano é esse? Bom, o plano é uma exigência de uma lei que é recente, que é a Política Nacional de Saneamento, que é de 2007, né? A conhecida Lei 11.445. Então, toda a cidade tem que ter esse plano, né? Se ela não tiver esse plano, ela então fica impedida até mesmo de realizar a atividade de saneamento. Vamos dizer, por exemplo, o SEMAI aqui, que é Ouro Preto, que cuida de água e esgoto. Se Ouro Preto não tiver o seu plano, parece que a previsão vai ser aguardada até o final de 2014, ele não poderia atuar, né? Legalmente não poderia atuar. Na verdade, Ouro Preto ficaria impedido até de atuar, né, na questão do saneamento. É claro que não vamos chegar a isso, né? Mas a lei coloca bem claro isso. Então, esse plano, como é que ele foi pensado, né? Existem hoje os chamados comitês de bacias hidrográficas. Ouro Preto está inserido em duas grandes bacias hidrográficas, né? A do Rio Doce e a do Rio São Francisco, né? A do Rio Doce é da Serra de Ouro Preto, que é essa serra que passa em Morro São Sebastião, Morro São João, né? Do lado de cada núcleo urbano. Do outro lado desse núcleo já seria então o Rio das Velhas, que é afluente do São Francisco. Então, um desses comitês, que é o Comitê do Rio das Velhas, ele tem uma agência, que é a agência que faz essa regulação, que recebe o recurso, evidentemente, até mesmo. Essa agência, em função dos recursos que ela arrecada pela retirada, pelo uso da água,
não sei se os ouvintes sabem, Ouro Preto está pagando hoje em torno aí de R$600 mil por ano pela retirada da água do seu manancial para fins de abastecimento. Paga para a agência. Então a agência exatamente arrecada esses recursos para que possa investir exatamente nesses municípios que pertencem à sua bacia. No ano de 2011, no final de 2011, Ouro Preto concorreu a um edital dessa agência Peixe Vivo e foi contemplada com recursos para a elaboração desse plano municipal de saneamento. Isso foi colocado então em licitação pela AGB, que é a agência Peixe Vivo, AGV, uma empresa do Paraná, a DRZ Consultoria, Geotecnologia Consultoria, da cidade de Londrina, no Paraná, que tem realizado em várias cidades, ganhou essa concorrência e está então desde 2012 trabalhando nesse plano municipal de saneamento básico. Além da empresa vai elaborar a proposta, o município tem que acompanhar essa elaboração. Por isso tem que existir um comitê executivo que vai acompanhar e dizer se aquilo que está sendo feito está sendo bem feito para aprovar, para no final isso ser enviado para a Câmara Municipal, que vai analisar e poderá então votar, virar uma lei. Jorge, deixa eu lhe interromper um minuto, e aí é uma dúvida que me veio aqui à cabeça e uma pergunta na sequência. Primeiro, a questão da taxa que Ouro Preto paga, de R$600 mil por captar água, isso independe da discussão do plano de saneamento, ou não? Ou seja, na medida em que ele faz essa captação, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: vamos imaginar o pior dos cenários, né? Ouro Preto não consiga fazer o seu plano, tá? Nada dê certo e chegamos no final de 2014 sem um plano de saneamento básico na cidade. Ouro Preto ficaria impedido de captar essa água? Se fosse acompanhar estritamente o que está colocado na lei, com certeza teríamos problemas muito sérios, né? O que acontece é que, sabe, tem municípios aí muito pequenos que às vezes não tem condição de elaborar o plano e o governo acaba estendendo um pouco mais esse prazo, dando, claro, desde que o município esteja já trabalhando em cima disso, né? Então, acho que isso, eu coloquei essa questão da lei para deixar claro que isso não é uma brincadeira, né? Precisa de fato existir esse plano, né? E os municípios estão correndo atrás disso. Ouro Preto também está. Então, claro que nós não vamos chegar a isso, até mesmo porque o plano já está até na sua finalização. Não, sim, mas até por levar a sério que eu coloquei essa situação extrema, né? Quer dizer, pressupondo que tudo desse errado, então existiria sim uma espécie sem penalidade, né? Então vamos lá. E aí, esclarecendo também ao nosso ouvinte, né, por que Ouro Preto tem que pagar. Porque, querendo ou não, você retira uma quantidade X de água de um manancial, que é de uma bacia hidrográfica, que tem consequências sérias, quer dizer, ainda mais no caso a bacia do São Francisco. Eu não preciso, é desnecessário, né, falar de todas as consequências de impactos, né, sociais, ambientais, econômicos da bacia do São Francisco, né? Isso aí não é uma brincadeira, né? Exatamente. Ou seja, você não pode retirar a água indiscriminadamente, né, e devolvê-la com qualquer qualidade. Você está prejudicando os municípios, né, todos os municípios que pertencem àquela bacia, que estão ajusantes da sua cidade, por exemplo, né? Em função disso que existe, são leis, né, dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que se faz a cobrança pelo uso da água, não é mesmo? Então é em função disso. E Ouro Preto paga exatamente porque ela retira para fins de abastecimento, que é o caso do SEMAI, que é quem cuida disso. E não é um valor baixo, né? R$600 mil ano é um valor expressivo. Exatamente. Mas vamos continuar com o plano. Sim. Então, o plano, ele tem, então, membros, né, de várias secretarias, inclusive da UFOP também aqui, do IFMG, de outros órgãos da sociedade civil e parte, evidentemente, do poder público, que compõe esse comitê executivo que vai, então, acompanhar a elaboração desse plano. Dentro da elaboração desse plano existem vários documentos, vários relatórios que têm que ser entregues, né, dentro dos prazos em que quem está financiando, que é a agência Peixe Vivo, ela cobra. Aliás, é ela que paga, ela precisa de ter o aval desse comitê e dizer o seguinte: tá bom, posso pagar. Só para os senhores terem uma ideia, esse plano custou R$830 mil, tá? É o plano de Ouro Preto. Bom, um dos documentos, primeiro, é um plano de trabalho, né, o que vai ser feito. O outro documento importante, vou falar apenas 3 aqui, é o diagnóstico, né, levantar toda a situação. E o documento importante são os programas, projetos e ações, que vai exatamente dizer o que precisa ser feito, em que prazo precisa ser feito, quanto isso vai custar.
Eu queria, mas bom, já que você levantou os 3 pontos, vamos ficar primeiro, nesse nosso bloco, no primeiro ponto. Quer dizer, o que tem que ser feito? Sobre quais temas esse plano tem que atuar, tem que tratar, melhor dizendo? Sim. Antônio Marcelo, só para acrescentar também, que é importante dentro do plano, é que ele precisa ter uma participação da sociedade. Então, para isso, precisa que haja audiências públicas, várias audiências públicas têm que ser feitas antes de se chegar ao documento final à Câmara Municipal. Então, a proposta... Essas audiências vêm se realizando. Já foram realizadas 2 audiências, ainda tem mais 2 audiências para ser realizadas. Então, ouvinte, por favor, participe, porque isso está diretamente ligado a todos vocês, todos nós. Exatamente. À medida que esses documentos vão avançando, né, são gerados, então é feita uma audiência. Por exemplo, o documento diagnóstico foi o documento mais complexo, mais demorado, né, após o diagnóstico ele foi apresentado numa audiência pública, questões que às vezes não foram cobertas, que a equipe, né, da empresa que está cuidando não percebeu, lá num determinado município vai dizer o seguinte: olha, não, lá naquele lugar está faltando água assim, o esgoto é assim, o lixo ocorre dessa maneira. Então foi exatamente para poder acertar todas essas questões do diagnóstico. Ele já virou então um documento hoje oficial. Sim, mas aí vamos de novo. O plano ele tem que agir sobre o quê? Água, esgoto, assim, lixo e drenagem urbana. Perfeito. Drenagem urbana, você está tratando de exatamente o quê? Da coleta das águas pluviais, né? Água de chuva. Água de chuva, fundamentalmente. Exatamente. Bom, então, aproveitando ainda esse bloco, eu queria, em termos de descrição, né? A água de Ouro Preto, ela é tratada? Tá. Bom, aí, Antônio Marcelo, eu vou começar então agora a falar do diagnóstico. Podemos entrar nesse assunto, que aí o diagnóstico eu vou dar uma geral em relação a isso. Tá, a gente vai estender isso para o próximo bloco. Mas então, já te adiantando, essa preocupação. Vamos adiantar, então, eu, como professor durante 34 anos da área de saneamento, eu recebia muitos alunos que falavam: mas professor, a água de Ouro Preto não é tratada? A primeira coisa que eu falava é o seguinte: olha, a água precisa ser tratada quando ela não é potável. Se a água for potável, não precisa de tratamento, não. Então, parte da água da sede de alguns distritos, ela tem apenas um tratamento simplificado, que é a cloração. Às vezes cloração e correção de pH. Não existe uma estação de tratamento de água. Por que não existe? Porque a água é de boa qualidade. Vou dar um exemplo claro aqui. Região da Água Limpa, né, que tem, o próprio nome diz, né, que tem várias captações de água. É uma surgência natural, uma mina, né? Água de muito boa qualidade, ela só recebe cloro e correção de pH. Eu nem sei se correção de pH é feita, porque o pH também já está dentro da faixa. Só recebe cloro, né? Mas outros locais, Ouro Preto tem estação, nós vamos falar sobre elas, tá? Então, voltando então, começando a falar então do diagnóstico, né? Vamos dar alguns dados primeiro. Bom, Ouro Preto possui 12 distritos, né? Desses 12, a população de Ouro Preto primeiro, só para vocês terem uma ideia. População do município em 2010, 70.281 habitantes, IBGE. A área total do município é muito grande, 1.245,86 km². População urbana nossa é de 61.082 habitantes e a população rural é de 9.145. Aí eu preciso esclarecer: população urbana é toda a população que está dentro do núcleo urbano, né? Não é população urbana de Ouro Preto. Cachoeira do Campo tem a sua população urbana, Amarantina tem a sua população urbana. Então, são 61.082 urbanos e 9.045. Então, mais de 80% da população é urbana. A nossa taxa de crescimento de 2000 a 2010 foi de 0,59% ao ano, o que dá uma projeção, segundo uma projeção aritmética, o crescimento tem sido linear, para 20 anos, que é o horizonte do plano, 79.136 habitantes em 2032. Foi previsto isso a partir de 2012, 2032. Outro dado importante: nós temos 20.296 domicílios com a média de habitantes por domicílio de 3,44. Então essa é a situação de Ouro Preto. Então voltando, nós temos 12 distritos, portanto o plano não abrange só a sede de Ouro Preto. O plano vai abranger todo o município. Nós temos então 12 distritos. Desses distritos, os maiores são, não estou colocando pela ordem, o tamanho, mas pela minha ordem alfabética aqui. Amarantina tem 3.545 habitantes, são dados de 2010. Antônio Pereira, 4.441. Cachoeira do Campo, 8.857. E Santa Rita, 4.236. Vejam bem, Antônio Pereira já passou Santa Rita
em população, né? E outros não tão grandes, como Santo Antônio do Leite, 1.600 e pouco, e outros bem pequenos, né? Como São Bartolomeu, 729, Engenheiro Correia, 380. Então, esse plano tem que atentar para a questão de saneamento em todo o município, o que não é fácil. Cuidar do saneamento numa área grande dessa, com, além da sede, mais 12 distritos. A cidade de Ouro Preto, a sede de Ouro Preto possui, eu vou encontrar esse dado aqui mais para frente, depois eu apresento aqui, mas não, encontrei. A sede possui em 2010 40.583 habitantes, é o valor da sede urbana. Bom, você tem, além disso, né, que preocupar por ser uma cidade universitária e também turística, com essa população, digamos assim, temporária e flutuante. Eu diria temporária, a população, apesar do termo não estar muito correto, mas vamos separar aqui a flutuante e a temporária. A população de universitários é uma população que basicamente passa quase todo ano aqui, né? Pois é, temporária e também com aspas, né? Na medida que um estudante se forma, tem outro já entrando no lugar dele, então no final ela não é temporária. Exatamente, ela não é nem tão temporária, nem tão flutuante assim, né? Exato. Ela só não passa todo o tempo aqui. Quando ocorre um período de férias escolares, há uma redução grande. Quando ocorre uma greve, também é uma redução muito grande. Mas esse dado, até porque eu fui pró-reitor de graduação e trabalhava muito com isso lá, Ouro Preto, eu peguei esse dado, deve ter coisa de um mês e pouco, né? A gente tinha estudantes de graduação morando em Ouro Preto, ou seja, que não são de Ouro Preto, família de Ouro Preto, 6.582, era o número exato. E vamos colocar aí mais uns 500 alunos, 400 a 500 alunos de pós-graduação, né? O Reúne, em relação aos cursos de Ouro Preto, ele já finalizou, então não haverá acréscimo de novos alunos, né, em função do Reúne. O Reúne ainda tem acréscimo na cidade de João Molevade, que ainda não houve o fechamento completo do Reúne lá. Isso aqui na cidade de Ouro Preto? Na cidade de Ouro Preto. Só para efeito de uma conta aqui. Mariana, você tem esse número, por um acaso? O total é mais ou menos 9 mil, né? Se Ouro Preto tem 6.500, Molevade deve dar por volta de uns... Molevade deve dar por volta de uns 1.500, né? Então mais 1.500 em Mariana. Exatamente. Então essa é a situação de Ouro Preto. Agora nós temos uma população do turista. Essa sim, ela é bem temporária, ela passa um período curto aqui. E, evidentemente, o sistema ele tem que se preocupar com os picos, os maiores picos, né? Nós temos no Festival de Inverno, nós temos Semana Santa, o maior pico aqui é Carnaval, né? E segundo dados não muito precisos, mas estimados da Secretaria de Turismo, a gente tem por volta de 30 mil turistas durante o período de Carnaval. Então isso tem que ser considerado. A população da sede pula de 40 para 70 mil. Exatamente. Nos dias de Carnaval. Exatamente. Ou seja, quase dobra, porque... Verdade. Então aí teria que... Não apenas... Eu fico pensando, Jorge, num caso desse, porque tem que... Não é só e isso é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, né? Que não é só o consumo da água que dobra o seu consumo, mas o esgoto também dobra. E o lixo? O lixo dobra, tudo dobra. Então isso é uma coisa bastante séria que nós vamos discutir, continuar a discussão no próximo bloco. Vamos dar um intervalo rapidinho do nosso UFOP Entrevista de hoje, cujo tema é saneamento básico em Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente está voltando. É rapidinho, gente. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje, cujo tema é saneamento básico, com o professor Jorge Adílio Pena. Eu sou Antônio Marcelo Jackson
O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica do Cimei Gonderi, sonoplastia da Flávia Silva e direção-geral do Rádio Jornalismo do Chico Daia. Jorge, a gente estava discutindo no bloco anterior e você já começou a entrar nos temas, né, já abordar os temas do plano municipal e falando bastante da água e da relação da população, e isso é importante, né? Porque a gente acaba, às vezes dá uma sensação meio esotérica, né? As pessoas, porque a água e tal, as pessoas esquecem do dado concreto. O exemplo que você deu do carnaval é perfeito. Olha, você tem uma população da sede do município aqui da ordem de 40 mil habitantes e no carnaval essa população pula para 70 mil. Quer dizer, então, peraí, você tem consumo de água, você tem produção de esgoto, você tem lixo, você tem uma série de coisas aí. Como é que se dá conta disso, né? Mas vamos voltar, você estava abordando essa questão da água e da população do município todo. Sim. Vamos voltar para a discussão. Dentro, então, do documento do diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento, vou dar alguns dados sobre o sistema de abastecimento de água. Tá? Então, lembram os ouvintes, né? Nós temos que atender 70 mil pessoas, né? Distribuídas aí na sede em mais 12 distritos. Então, é um trabalho que faz o SEMAI, que é o Serviço Municipal de Água e Esgoto, que foi criado no dia 13 de fevereiro de 2011. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Não, 13 de fevereiro de 2005. 24 de fevereiro de 2005. É a lei que é número 13. E que antes do SEMAI, isso era feito por um departamento de água e esgoto da Secretaria Municipal de Obras. A criação do SEMAI foi importantíssima para o município. Eu que acompanho a questão do saneamento, o que nós melhoramos em termos principalmente de qualidade das nossas estações de tratamento de água. Quem conheceu a ETA Itacolomi como era antes e vê como é hoje, vê o trabalho importantíssimo que o SEMAI desenvolveu naquela ETA. Evidentemente que muita coisa ainda precisa ser feita. E o plano vai exatamente apontar isso. No caso do abastecimento de água, por exemplo, nós, Ouro Preto, atinge 89,2% dos domicílios da sede e distrito. Então, desse total de 20 mil e tantos domicílios, 89,2% tem água encanada, digamos assim, certo, abastecimento de água. Domicílios, então. Um cálculo alto, assim. Exatamente. 89,2% tem água encanada. Isso não quer dizer que seja água tratada e também não quer dizer que toda água precisa ser tratada. Vejam bem a dificuldade. Nós não temos, assim, uma captação. Muitas cidades têm um curso d'água grande, né, volumoso, faz uma captação e distribui para a cidade toda. Ouro Preto não. Ouro Preto você tem vários pontos de captação. Isso já é um fator complicador. Facilita porque a água é de boa qualidade, né? Mas são vários pontos para você cuidar. São 65 pontos de captação no município. Eu ia perguntar você quais, mas esquece. Apenas você já citou ali a região ali da Água Limpa, mas 3 só. Vamos dizer assim, tem uma ideia, os maiores. A região da Água Limpa, o Itacolomi, que é a ETA aqui do Itacolomi, e lá do Jardim Botânico, que é logo na entrada da cidade ali, logo abaixo do portal ali. São as captações mais importantes da sede. Em Cachoeira do Campo, a mais importante é a do Rio Funil, ali próximo do viaduto do Funil. Tá? Então são 65 pontos de captação, 29 são de águas superficiais, 14 são de minas, você vê que a importância das minas em Ouro Preto, e 22 são poços tubulares profundos. Ouro Preto possui 6 estações de tratamento de água, o município como um todo. A ETA Itacolomi, que fica aqui próximo, logo abaixo da Cooperouro, com 50 litros por segundo. O Jardim Botânico, logo na entrada do Ouro Preto, de quem vem de Belo Horizonte, 60 litros por segundo. O ETA Funil, em Cachoeira do Campo, com 60 litros por segundo. Ainda em Cachoeira do Campo, uma ETA, a mais antiga de Ouro Preto, a Vila Alegre, tem 36 litros por segundo. E recentemente, Antônio Pereira, com 20 litros por segundo, e Amarantina, com 18 litros por segundo. Esse sistema lá do São Cristóvão em Água Limpa, né, que perfaz aí por volta de 50 litros por segundo, não tem uma estação de tratamento de água, exatamente porque é uma água de mina. Mas ela tem um tratamento, que é a adição de cloro para manter a qualidade dessa água até que ela chegue à casa do contribuinte. Por favor, falar uma coisa pueril, uma coisa boba mesmo, mas eu sou do Rio de Janeiro e passo os dias da semana aqui por causa das aulas e tal, como professor. E eu me lembro que assim que eu entrei para cá, uma das primeiras visitas que a minha filha fez aqui, ela elogiou, que ela disse que a água aqui era melhor que a do Rio de Janeiro, porque parece que aí depois chegamos à conclusão que deveria ser algo assim que você está confirmando.
Quer dizer, era a quantidade menor de componentes químicos na água para poder purificá-la. Exatamente. No Rio de Janeiro, é quase que a água quebra todas as regras. Ela tem cheiro, tem cor, quer dizer, tem tudo isso, dependendo da forma do tratamento. E aqui era exatamente o contrário. Então as mulheres, quando visitam aqui Ouro Preto, elas agradecem muito essa pureza da água. É verdade. Isso mostra a importância de preservar a qualidade da água, né? Quanto menos a água for tratada, melhor. Tá certo? Se tratar significa corrigir, né, as imperfeições, digamos assim, que a água, né, possui para que ela possa se tornar potável. Não, e só uma coisa que eu acho que foi citada, mas me parece, para alguns o que eu vou falar que é óbvio, para outros talvez tenha passado despercebido, é quando você chamou a atenção já no bloco anterior que todo o planejamento, todo esse plano municipal tem que dar conta dos momentos de pico. E aí as razões são óbvias, né? É o momento em que o consumo é maior. Então, se o resto do ano você vai ter um consumo menor, que ótimo! Ficamos felizes, todos alegres e tal. Agora temos que estar preparados para o pior dos cenários. Que no caso é o carnaval aqui, só para dar ênfase nesse aspecto, porque às vezes, né, para um desavisado, eu estou falando isso porque um desavisado pode pensar assim, pô, por que criar uma parafernália, toda uma infraestrutura para uma coisa que vai acontecer só de vez em quando, né? Sim, mas o problema é que esse de vez em quando pode levar ao colapso todo o sistema. Isso. Então você tem que estar preparado para esse de vez em quando. E o resto do ano trabalhar até abaixo da expectativa. E vamos trabalhar muito bem, obrigado. Exatamente. Mas vamos ainda voltar, tem um por detalhe, favor, que esses 30 mil, eles estão basicamente concentrados na sede. Né? O carnaval não afeta tanto, digamos assim, Cachoeira do Campo. Vai afetar Lavras Novas, evidentemente, Santo Antônio do Leite, mas não afeta tanto lá Glaura e outros municípios, né? Afeta, evidentemente, mas não no mesmo impacto que causa. Sem dúvida. Mas em termos aqui, uma outra questão importante são os reservatórios, né? Um sistema de abastecimento de água, ele é composto da captação, depois da adução, que é a tubulação que transporta a água lá do manancial até a estação de tratamento de água, né, chamada adutora de água bruta, e depois ela vai uma adução que é da estação de tratamento até os reservatórios, que é a adutora de água tratada, e esse conjunto de reservatórios chama-se reservação. E daí saem então as tubulações para a chamada rede de distribuição, que é a tubulação que está em contato direto com os diversos pontos de consumo a ser abastecido. Então a capacidade de reservação nossa é de basicamente, aproximadamente 9 mil metros cúbicos, né, de reservatórios, são 89 reservatórios. É outra questão que deve ser cuidada, né? Lavagem do reservatório, verificar se não está vazando água, se não tem trinca, se está preservado em relação à entrada de animais, de pessoas estranhas, né? Você falou 9 mil metros cúbicos, né? 9 mil metros cúbicos de reserva. Existe a conta de qual é o consumo da sede de Ouro Preto? Isso. Mil metros cúbicos por dia, tá. Por mês, eu não sei. Foi bem lembrado, que exatamente é um assunto que eu ia tratar agora. Parece até que nós estávamos fazendo uma tabelinha, mas o ouvinte não estamos fazendo não, ele adivinhou mesmo. Essa preocupação, meu irmão, que bom, temos um reservatório, mas quanto se consome? Né? Aí que é o Antônio Marcelo, que é um problema crítico nosso. Né? Estima-se aí, pelos dados do SEMAI, uma estimativa até bem razoável, que o consumo por habitante, o chamado consumo per capita de Ouro Preto, da sede, é de 450 litros por habitante por dia. 450 litros por habitante por dia. Aí preciso explicar ao ouvinte. Veja bem, quando a gente fala em consumo per capita, não quer dizer que eu moro lá com 2 pessoas em casa e eu estou gastando lá 900 litros por dia. Tá? Você pega toda a água que sai dos reservatórios, né, o que sai até da estação de tratamento de água, vai para o reservatório e depois chega à sua casa, pega toda essa água e divide pela população toda abastecida. Evidentemente isso pega um hotel, isso pega um posto de gasolina, isso pega uma pequena indústria que está utilizando, e nessa parte você tem as perdas, né? É um vazamento que ocorre num reservatório, é uma água que, um cano que estoura até que vai arrumar, você está perdendo água, então é essa soma de tudo. Tá certo? Uma descarga de banheiro gasta 25 litros, é isso? Por cada descarga? Cada descarga é dessa de válvula, né? De válvula. É. Não, porque tem que fazer essa conta também. Exatamente. As pessoas que eu mesmo me espantei 450, depois eu tô me dando conta. Sim, mas cada vez que você aperta um botãozinho ali... Pois é, mas esse valor é extremamente alto, né? Para uma cidade como Ouro Preto, esse consumo deve ser... faixa de Ouro Preto, 150 litros por habitante dia. Então, ou seja,
nós estamos gastando 3 vezes mais. Aí que é um problema muito crítico. Ou seja, então tem alguém com aspas aí, porque com certeza são as indústrias, né? Ou alguma coisa assim, tá indo muito além. Não, aí a questão é o seguinte, uma parte desse consumo é perda do próprio sistema, né? O sistema precisa corrigir suas perdas, né? Também suas perdas. E a outra parte maior é o desperdício, né? Como não há hidrometação e não há cobrança pela quantidade consumida, o desperdício é muito grande. Então aí chegamos num ponto que aí vamos voltar lá no primeiro bloco do nosso programa, quando você chamou a atenção que Ouro Preto paga ao órgão que cuida da bacia do São Francisco R$600 mil por ano pela captação dessa Exatamente. água. Tá? Que é inequivocadamente para abastecimento da cidade. De alguma forma contribui para isso. Bom, e aí por outro lado não há cobrança dos habitantes disso. Então o município ele arca com esse ônus e não é um ônus baixo. Até porque, Jorge, você não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas nós já fizemos um programa sobre orçamento municipal aqui. Eu ouvi, foi muito bom. Pois é, o orçamento de Ouro Preto não é... A luz Rafael, né? Exato, com o Rafael. A luz amarela já está acesa há muito tempo indo para a luz vermelha. Então, quer dizer, na hora que existe esse gasto, isso é uma coisa séria. É antipático? Cobrar uma taxa, mais um imposto, é totalmente antipático. Porém, eu acho que é uma coisa que é bastante séria, né? O que precisa ser colocado é o seguinte: o que se paga, né, o que se deve pagar, não é pela água que está lá na natureza. É pelo serviço da água chegar até a sua casa com qualidade. Sem dúvida. Né? E aí, falando da qualidade, a água tem que ser potável, né? O que é uma água potável? Uma água que atende aos chamados padrões de potabilidade. Quem definiu? Uma norma legal, no caso é uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 2914 de 2011, constantemente ela vai sendo revista. Então o município tem que atender essa portaria em termos da qualidade da água que está sendo abastecida, sob pena de crime, né, de quem está cuidando disso. Então, tudo isso demanda recurso, né? Para você tratar e para você, inclusive, garantir que essa água está de boa qualidade. Então, Ouro Preto, por exemplo, realiza dezenas, para mais de uma centena de pontos de coleta todo mês para analisar a qualidade da água, para garantir que a água está atendendo o padrão de potabilidade. Então, isso tem um custo. E aí, já que nós entramos nessa questão dos 450 litros por habitante dia, aí é uma questão muito política, né? Você está aqui há menos tempo, eu estou aqui em Ouro Preto bem mais tempo que você, com certeza. Mas essa questão da água foi sempre um tema das campanhas eleitorais. Desde lá da década de 70, com o prefeito Caran, né, já falecido, em que se instalou o sistema Jardim Botânico, que foi feito um convênio com a Copasa para ajudar o município naquela instalação, apenas um convênio, que já se espalhou, que alguém viu alguém da Copasa com um uniforme. Ouro Preto vai colocar a Copasa, né? Isso é um tema recorrente nas campanhas políticas. Felizmente a população tem compreendido um pouco melhor isso. Eu queria dizer o seguinte: muitos políticos apregou o seguinte: a cidade tem uma arrecadação muito boa, né, tem muita água, o que não é verdade, e que não precisa de colocar mais esse imposto para a população. Tudo bem, acho que até poderia, né? Desde que o consumo fosse dentro dos padrões, dos padrões. Porque fora disso, eu entendo isso aí como um desperdício, como uma questão séria administrativa. Você está gastando muito mais, né, em função do desperdício. E qual é a forma que você tem de controlar isso? Poderia dizer o seguinte, vou dar um exemplo. Olha, 150 litros, então cada casa vai gastar no máximo 150 litros por habitante por dia. Isso vai dar tantos litros por mês. Tudo bem, mas como é que você controla se a casa tem 2, tem 3, tem 4, se quem vai informar que tem 10 habitantes? Então a única forma é colocar o hidrômetro e medir, tá certo? E aí, é claro, a tarifa, obrigatoriamente existe a tarifa social. Aqueles que não têm condições de pagar, tem uma quantidade de água mensal que ela não vai pagar por ela. Então, eu acho que essa questão tem que ser colocada, porque o que está ocorrendo é um desperdício de dinheiro público.
né? Pois é, porque aí é que é o ponto que é chave. Porque na medida em que você não cobra a taxa por razões políticas, acha que isso você vai perder voto, um bom português é isso que acontece, né? E aí eu sou cientista político, eu conheço um pouquinho desse assunto. Claro. Por outro lado, você tem... Aí vamos ao exemplo, de novo, de R$600 mil ano, que é pago ao órgão ligado à Bacia do São Francisco. Por favor, esses R$600 mil saem de todos os habitantes de Ouro Preto. Ou seja, o ouropretano paga. Só que aí paga de uma maneira indiscriminada. Quer Não dizer, só isso, né? Todo o serviço de abastecimento de água tem um custo. Exato. Então, de certa forma, está pagando, está tirando recurso de um outro local para atender aquele. Exato. Aí alguém pode falar assim, bom, por que não se constrói uma escola nova municipal? É simples, porque você tem que gastar, tem uma coisa que poderia ser pago por alguns e aí socialmente compreendido o não pagamento por outros, você faz com que todos paguem de forma como uma ilusão, porque isso vai sair do dinheiro do recurso do Exatamente. município. E no final você acaba não construindo a escola, porque esse dinheiro foi desviado. E tem uma outra questão, Antônio Desviado Marcelo. aí, por favor, não é no sentido de corrupção, não. Desviado porque tem que dar conta desse custo. Aí, Antônio Marcelo, tem uma outra questão importante, que é o seguinte, até hoje, por uma questão legal, a Polícia Nacional de Saneamento diz que o sistema tem que ser sustentável. Então os recursos arrecadados têm que dar conta da sustentabilidade do sistema. Porque vira um ciclo vicioso, né? Eu não pago, mas também não te dou você também não pode cobrar de mim uma qualidade de água melhor, uma quantidade de água mais adequada. Então acho que isso é uma questão importante. E já até adiantando, né? E como é que fica o esgoto nessa história? Pois é. Que é o que eu ia perguntar a você. Exatamente. Dentro daquela questão do recurso que é pago lá para a agência, se você devolve a água com esgoto tratado, você paga menos. Se você devolve o esgoto bruto, você paga mais, e é o correto. E aí a pergunta inevitável, o esgoto de Ouro Preto é tratado? Aí nós podemos entrar então no outro item. Segundo Exatamente. Em termos de esgoto, em termos de coleta de esgoto, ou seja, rede de esgoto, nós temos 66,8% do município com coleta. Tá? Da população atendida, né? 66,8%. Só para não perder, perto de 89% dos domicílios... 90% tem água. Tem água. E no caso agora de esgoto, de coleta de esgoto, não estamos falando de tratamento de esgoto. Coleta, primeiro. A coleta 67%. 67%. Arredondando. Aí vamos para o tratamento. Do tratamento, daquilo que é coletado, né, de esgoto, apenas 0,4% é tratado. Nossa Senhora. E esse tratamento está no distrito de São Bartolomeu. É a única estação de tratamento de esgoto de Ouro Preto. Tá? Foi iniciada já há algum tempo uma estação de tratamento de esgoto para Ouro Preto, que iria tratar inicialmente 65% a 70% do esgoto gerado na sede, que é a chamada ET Osso de Boi, que está com 35% concluída, mas está paralisada já há algum tempo por um problema de uma queda de um barranco, né? Falando assim de uma maneira mais simples, né? Da estrada do contorno e que está em discussão e paralisou. Essas obras então foram paralisadas. Então isso é importante. Agora, eu preciso dizer sobre a questão do tratamento, né? Para se tratar o esgoto tem que chegar no local que vai ser tratado. Sim. Então, para se tratar o esgoto, primeiro eu preciso ter água encanada na casa, para que o esgoto possa, para que essas águas servidas possam ser afastadas, né, dos domicílios, das indústrias, do comércio. Eu preciso ter rede coletora, tá certo? Essas redes coletoras, elas acabam terminando no fundo do vale, onde estão os cursos d'água, no caso aqui os vários córregos. Para que isso não caia no córrego, eu preciso construir os chamados interceptores, que é a tubulação que vai exatamente interceptar essa descarga desse esgoto no córrego. Ouro Preto, apenas 2 córregos hoje têm interceptores construídos. O ali do Vale dos Contos, exatamente pelo projeto do Horto dos Contos, foi construído um interceptor, que começa ali logo depois da jusante da ponte da Rua São José, Ponte dos Contos, e termina logo ali no Pilar. Lá embaixo ele já joga no córrego. E também no córrego do Sobreiro, no Antônio Dias, parte deles vai ter interceptor. Então, esses interceptores vinham sendo construídos, né? Essa obra foi paralisada, ainda no governo passado, por esses problemas todos.
ainda não foi retomada. Esse esgoto ele tem que todo chegar lá na estação. Esta estação Ete do Boi, ela fica próxima à linha do trem, né, indo para Mariana, e antes lá da região conhecida como Tombadouro, antiga fábrica de tecidos. Então ela fica nessa região e já existe o chamado emissário, né? Alguém que quiser verificar, tem um posto de visita, uma caixa grande logo próximo à ponte da Barra. Dali sai uma tubulação que vai margeando o rio. Essa tubulação ela coleta todos os esgotos dessa região toda de Ouro Preto e leva esse esgoto lá para a estação. Esse emissário também já está pronto. Sim, mas o problema é que chegando lá ele tem que ser tratado. Ele nesse momento ele não é. Exato. Mas o que eu queria alertar é que não adianta você ter a estação. O esgoto precisa chegar lá. Belo Horizonte, por exemplo, construiu a Ete Arruda, maravilhosa, né? Mas boa parte do esgoto ainda não chega nessa estação. Ela está preparada para tratar 4.000 litros por segundo lá e não chega lá hoje 2.000 e poucos litros por segundo. Então, é preciso construir, primeiro, vocês viram, 70% só de rede coletora. Eu diria até que não é só, não, até bem razoável, que a média brasileira é em torno de 45 a 50, né? Mas precisa de construir rede de esgoto, construir os interceptores para que esse esgoto não caia no curso d'água e possa então chegar à estação. É um ponto aí só para chamar a atenção, aquela velha história que é lamentavelmente real. Por que os governos municipais não fazem essas obras? A resposta é porque isso não é visível e não é visível não rende voto. É, né? Verdade. Ainda isso é real, né? Já melhorou, mas... Agora o que a gente não pode esquecer, tá bom, então não é visível, mas a doença é visível. Então na medida que você não faz esses tratamentos, algum problema você está gerando, né? Com certeza. Então eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Mas desculpa, Jorge, devolvo a palavra para você. Pois é, isso então é a questão do esgoto. Agora vamos para a questão do lixo, né? O lixo, a produção média de lixo no Brasil vai da ordem de 0,7 até 1,2 kg por habitante dia. Tá? Em Ouro Preto coleta-se em torno de 50 toneladas por dia de lixo. Tá? Atendida aproximadamente 90, um pouco mais de 90% da população é atendida com a coleta. Possui coleta seletiva muito incipiente em alguns bairros, ainda é muito pouco, né? E pagava-se 550 mil por mês, né? Ou seja, 422,32 por tonelada da coleta de lixo. Hoje parece que está em torno de 960 mil, né? Existem alguns chamados ecopontos, são aqueles pontos onde você vai levar o pneu velho, a pilha e outros resíduos. Existe coleta de resíduos de serviço de saúde, que é o que a gente chama de lixo hospitalar, né? Em geral, separado, em veículos separados. E no caso da disposição final, que é o nosso problema. O aterro hoje não é um aterro sanitário, é um aterro ainda chamado controlado, que está em vias de finalização da sua vida útil. Essa então é a situação do aterro. E para encerrar, antes do nosso intervalo, e depois eu volto no outro tema, dos projetos que está se pensando, em termos de drenagem, Ouro Preto é até bem servido de drenagem, mas essa foi uma grande dificuldade dessa empresa DRZ de obter dados de drenagem de Ouro Preto. Não existe muito registro, então o diagnóstico da drenagem ficou muito prejudicado. Felizmente não é um problema de Ouro Preto em função da alta declividade, a água escoa rapidamente, né? É preciso se preocupar com a impermeabilização das ruas que tem ocorrido. Isso é uma questão que aliás o plano coloca muito claro. Que até discutimos aqui num programa há algum tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, exatamente isso. Bom, Jorge, com certeza a nossa conversa tem que se estender, falta muita coisa, e eu admito, eu como ouvinte comum, estou bem preocupado. Quer dizer, temos esgotos um esgoto que não é tratado, um lixo que não tem um aterro sanitário. Então, isso são dois problemas gravíssimos. Mas a gente continua o FOP Entrevista daqui a pouco no próximo bloco. É rapidinho, gente, o intervalo, a gente já está voltando. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.
Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista. O tema de hoje é saneamento básico com o Jorge Adílio Pena, que foi professor aqui da UFOP. É importante ressaltar no nosso programa, né, é que esse programa nosso aqui foi um tema sugerido pelo nosso ouvinte Marcelo Assunção, do bairro Bauxita, aqui em Ouro Preto, tá? E você, ouvinte, pode sugerir também qualquer tema. É só enviar um e-mail para o nosso conteúdo.radiofop@gmail.com ou então visitar a nossa página no Facebook, UFOP Entrevista, tudo junto, e fazer a sua sugestão. Bom, Jorge, vamos voltar para a nossa discussão aqui. Eu queria investir um pouco mais nesse ponto aí do que a gente terminou o nosso segundo bloco, que me deixou muito preocupado. Quer dizer, você consegue então, me parece eu como um cidadão comum, uma lamentável ironia. Consegue-se então captar uma água de uma pureza tamanha que praticamente muito pouca interferência deve ser necessária. Todavia, essa água, depois ela é utilizada de maneira, me parece, bastante estranha, né? Na medida que o consumo é muito alto, então alguma coisa precisa ser regulamentada nesse aspecto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o esgoto não é tratado e não há um aterro sanitário aqui, ou seja, esse lixo ele é jogado in natura em algum lugar que nós chamamos comumente de lixão e que você mesmo já colocou, olha, a vida útil dele acabando e daqui a pouco vamos ter que achar um outro lugar, quer dizer. Então são problemas muito graves aqui. O plano municipal de saneamento ele tem que dar conta disso. Tem, exatamente. Ele vai prever e vai sugerir as diversas ações, né, os projetos e ações que devam ser encaminhados daqui para frente. E vai virar, evidentemente, se for aprovado pela Câmara, vai virar uma lei e passa a ser um documento não de governo, né, mas documento de Estado, digamos assim, né? Sim, mas o recurso para dar conta disso? Eu falei da questão do consumo excessivo e que não se cobra, evidentemente, algum ouvinte pode estar falando isso. Ele está falando bobagem, não se cobra. Evidentemente, cobra. Não se cobra pela quantidade consumida, né? Em termos de água, Ouro Preto já instituiu, já há algum tempo, a chamada Tarifa Básica Operacional, a TBO, né, que em valor de 2012, somente para a água, ela tem o seguinte valor. A tarifa social é de R$ 3,92, só a água, depois eu falo do esgoto. A residencial ou pública é R$ 6,54, são valores de 2012. A comercial é R$ 12,72 mensais, tá, gente? E industrial, R$ 23,73. Onde tem rede de esgotos, acrescenta-se 60%. Então, a tarifa residencial sem ser social está pagando aí por volta de R$14, né, de R$14, R$15 de tarifa básica. Essa tarifa básica não é pela quantidade consumida, é pelo serviço disponibilizado para o domicílio. Então, ou seja, se na sua casa passa uma rede de água, né, tratada, né, potável para você ser atendido, e se você está usando ou não, você tem que pagar porque está disponível para você, não é pelo consumo. No caso do lixo também tem uma cobrança, né, que é a TCR, taxa de coleta de resíduos, que ela é função da frequência com que a coleta passa na sua rua. Mas em todas essas situações, isso não sustenta, está muito aquém do gasto, tanto para coleta e disposição final do lixo, quanto do gasto para abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, só para esclarecer isso. O outro ponto importante, né, que já se encerrou também, que é o que é do plano, que a empresa já entregou, já houve uma audiência pública, né, recentemente, que é o chamado Programas, Projetos e Ações. O que a empresa, né, e também a audiência pública fechou lá a proposta, essa proposta, que vai chegar no documento final e depois então vai à Câmara. Uma coisa que coloca claro: primeiro, ações de curto prazo, né, imediatas, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Esse longo prazo é até 20 anos. O que se observou em termos de água? Se fizer a hidrometração, e mesmo que esse valor per capita caia para metade do que é colocado hoje, 450 litros por habitante dia, para 225, que já é um valor bem razoável, Ouro Preto, durante esses 20 anos, não precisaria de mais nenhuma captação de água para atender durante 20 anos em função desse crescimento populacional. Vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. Se efetivamente conseguir reduzir esse consumo de 450 para 225, não há necessidade de nenhum investimento, então, para ampliação, novos pontos de captação. Não. Veja bem que hoje, que hoje falta água em alguns locais. Tá? Aí a má distribuição e esse desperdício, né? Então, o que ficou claro, então uma das recomendações é que deva ser implantada a hidrometração, que isso vai levar a uma redução desse desperdício, vai dar sustentabilidade ao setor, ao SEMAI, e ele também vai ter que investir na sua parte
das suas perdas, as perdas que são responsáveis do próprio sistema abastecedor. Então, mesmo chegando a 225 litros por habitante dia, nós não precisaríamos, nesse horizonte de 20 anos, de buscar novas captações. Então, isso é importante. Outra questão que foi colocada como de curto prazo, aliás, de imediato, é o atendimento do abastecimento das pequenas localidades, dos distritos, especialmente as pequenas localidades. São essas que têm sofrido mais com a falta de água e com a melhoria da qualidade de água. Então, acho que foi acertada essa colocação, né, de atender de imediato esses pequenos povoados e os distritos para resolver a questão de água. E depois, no caso do esgoto, evidentemente, continuar, né, terminar essa estação de tratamento de esgoto. Se não for lá, vai ter que ser feito em outro local por causa desse problema que ocorreu lá, desse deslizamento. Mas construir os emissários, construir os interceptores, principalmente, que na medida que nós retirarmos o esgoto que está caindo no córrego, isso já resolve um problema sério de mau cheiro de quem mora nessa redondeza. Sim, mas eu estou preocupado com uma coisa aqui. Mesmo que construa esses receptores... Interceptores. Desculpa, obrigado pela correção. Isso vai parar em algum lugar, que no caso ali é ali perto da fábrica, da antiga fábrica de tecido, né? Se você, a minha memória não me está me traindo. Bom, mas a partir dali não existe uma usina de tratamento, não existe uma estação de tratamento. Uma estação de tratamento, que faz com que isso seja jogado no rio, e aí me parece que quem vem depois é o município de Mariana. Exatamente. Mas aí eu penso o seguinte: se você não construir o interceptor, o esgoto não chega lá. Então não adianta você ter a estação prontinha lá se o interceptor não chegar. Não, eu sei. Né? Mas então eu acho que dará uma resposta ao munícipe, porque muitas vezes a pessoa não quer pagar, também porque não vê um melhor serviço. Na medida que você construir um interceptor, e próximo dele, que é o mau cheiro, aquele córrego poluído que ele está vendo, o esgoto não estiver mais lá, ele já vai se sentir satisfeito. Olha, está sendo feito alguma coisa aqui. E isso é uma etapa importante que precisa ser feita antes da estação. É claro que a estação também tem que ser trabalhada, mas eu coloco porque aí nós estamos falando da bacia do Rio Doce, né? Isso. Você está jogando toda a poluição para a bacia do Exatamente. Rio Doce. Então eu acho que é importante investir rapidamente nos interceptores, que virá uma resposta imediata para a população e, claro, ao mesmo tempo trabalhando para que a estação possa ser concluída. Né? Mas aí é que tá, eu não sei, vou contar aí com a tua memória e as tuas anotações. Se não tiver, não tem problema, até porque é uma discussão que eu sei que ainda está acontecendo. E você mesmo já chamou a atenção que até o final do ano que vem, 2014, que o plano municipal de saneamento tem que estar pronto. Tem que estar votado. Até a prova contrária. Isso. Nesse plano municipal existem esses prazos, ou seja, existe essa, em primeiro lugar, existe essa ordem. Primeiro vamos construir os interceptores, depois vamos fazer a tal coisa. Isso tem tanto tempo para fazer, tudo isso aparece? Tudo isso aparece. Você lembra na sua... Nesse programa Projetos e Ações, curto prazo, é coisa de 3 a 4 anos, né? Depois médio prazo acima disso, em torno de 10 anos e 20 anos longo prazo. Então, imediato, na verdade, depois curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então isso tudo está estabelecido nesse... Os interceptores estão em que categoria? Os interceptores estariam já no curto prazo. Não, 4 anos é imediato. Ah, tá. Imediato. Me parece que o interceptor, não me lembro aqui de qual, mas eu acho que os interceptores estão... Se não estão no imediato, estão logo adiante, que seria o curto prazo, depois de 4 anos. Eu vou fazer uma brincadeira infeliz aqui, mas me parece que o pior negócio do mundo é morar em Mariana nessa altura do campeonato. Quer dizer, enquanto essa situação persistir. Porque todo o esgoto de Ouro Preto está sendo jogado in natura. O solo está sendo poluído com um lixão. Está sendo jogado no Rio Funil, que é afluente do Carmo, né, que vai chegar até Mariana. Evidentemente, é claro que é um problema para Mariana, assim como Mariana também, que não trata, causa seus problemas para frente. Por isso é importante se trabalhar com bacia hidrográfica e não trabalhar com o município. Sim. Todos da bacia precisam contribuir para garantir. É por isso que a cobrança pela retirada da água também está associada à qualidade que você devolve essa água. E aí, vamos lá, você citou do órgão ligado à bacia do Rio São Francisco, da onde o Ouro Preto, aliás, faz a captação e paga R$600 mil ano por isso. E existe algum órgão que lida com a bacia do Rio Doce? Existe também o comitê da bacia do Rio Doce. E a agência paga alguma taxa? Não, na verdade, essa retirada, se não me engano, é da bacia do Paropeba. Paropeba é da bacia do São Francisco, né? Agora você me pegou, não estou me lembrado se esse recurso está sendo pago para a agência
da bacia do Velhas ou da bacia do Piranga, aqui nosso, do Rio do Doce. Eu sei que ou parte está sendo paga para um, parte está sendo paga para outro. Porque muitos comitês ainda não instalaram essa cobrança, né? Eu sei. Não, porque aí de novo, dentro do seu raciocínio, e o seu raciocínio me parece preciso nesse aspecto. A coisa é muito séria, a ideia da bacia hidrográfica. Quer dizer, nós estamos falando de um problema que pode chegar a uma escala sem precedente. Isso. Se já não chegou. Quer dizer, porque as pessoas têm, e é uma coisa que eu admito que eu, durante muito tempo, também raciocinei dessa forma, tenho a certeza que a água é uma coisa que não tem fim, não tem limite. As coisas, a gente cava qualquer buraco ou pega qualquer lugar, e não é assim. Não é assim, não. Né? Não é mesmo, né? Quer dizer, então a coisa é muito séria. Pô, só para uma vez, por exemplo, só para ilustrar aqui, eu peguei uma vez, me peguei lendo um estudo a respeito de todo o investimento na parte de agrícola da região ali do Centro-Oeste, particularmente Mato Grosso do Sul e tal, que eles estão captando águas do subsolo. E por aí depois foram descobrir que isso vai afetar em algum momento a bacia do São Francisco. Então olha só que o tamanho do estrago. Quer dizer, você consegue então plantar belíssimas coisas em Mato Grosso do Sul, no Oeste Paulista, e aí daqui a pouco você não vai ter água do Rio São Francisco. Então é uma coisa... Você sabe que o maior consumidor de água é a irrigação, né? Sim, a irrigação é que mais consome água no planeta. É uma coisa muito louca, mais do que né? as indústrias, muito mais do que a população, né? Exato, então quer dizer, todos nós temos que ter muita atenção nisso, né? E aqui em Ouro Preto, então, me parece você chamou a atenção para a discussão que só em discussão para uma conversa de botiquim, assim, no melhor sentido do termo, duraria noite desafio, que é essa questão do desperdício, né? Se há uma expectativa que deveria ser em torno de 150 litros pessoa dia, e aqui em Ouro Preto atinge-se 450. Então há um desperdício que é brutal, né? A sorte um pouco até é que você não tem tanto tratamento, ou seja, você não tem tanto insumo de produto químico sendo gasto no tratamento. Mas você tem um insumo importantíssimo, que é caro para o Preto, que é a energia elétrica. Em função a cidade é muito em prateleiras, né? Você tem cota de 1.050 e poucos, 1.040 e poucos na Barra, e tem 1.400 e tanto no Morro São Sebastião. Então você tem que dar conta de abastecer com 400 metros de nível. Isso leva muito bombeamento, né, nessa região. E o bombeamento gasta muita energia elétrica. Então você está bombeando, grosso modo, 3 vezes mais do que seria necessário. Exatamente, então é um desperdício de energia elétrica. Isso. Esse dinheiro alguém paga, e o alguém em questão são os moradores de Ouro Preto, pelos impostos, ou o dinheiro que Ouro Preto recebe por participação do município, etc, etc. Exatamente. E ainda tem o ponto que você citou no final, que a gente nem investiu muito, apesar de que tratamos isso em um outro programa, que é a respeito da captação das águas pluviais, quando você diz que não há um estudo claro, né? Não há um diagnóstico assim registrado, bem elaborado da questão da drenagem urbana. Felizmente não é um problema que afeta tanto Ouro Preto. Ouro Preto não tem um problema de drenagem relacionado com inundações. Na sede, alguns distritos podem ter algum problema ou outro, mas nós temos um problema sério da drenagem que causa os problemas dos deslizamentos das encostas. Sim. E isso foi sério para o Preto. A inundação não, mas o problema de drenagem que vai levar à queda de encostas, esse é muito sério. Com o capeamento do solo, seja concreto das casas ou então do asfalto das ruas, aí a coisa tende a ficar mais grave. Quer dizer, isso é um problema bastante sério mesmo, né? Mas você estava falando da questão da cobrança, né? O dado que eu me lembro de ter visto é que apenas 16% dos 5.800 e tantos municípios brasileiros não fazem cobrança de água pelo consumo. E Ouro Preto e Mariana são dois desses municípios. 16%. Veja bem, Itabirito, que está aqui a 40 quilômetros, há 30 anos já faz a cobrança. Então alguém pode dizer o seguinte: o governo não vai repassar recurso a fundo perdido para o município, para aquele município não está cobrando. Está mais que correto. Veja bem, olha a situação de Itabirito com Ouro Preto. Quer dizer, o município daqui estou falando exatamente dessas pessoas, está se gastando 3 vezes mais, está se desperdiçando, e todos os impostos que são arrecadados, que são repassados para o município, eu vou passar para Ouro Preto, né? E como é que fica Itabirito? O que o município de Itabirito pode fazer? Olha,
Não, eu aqui contribuo para não gastar menos e pago por isso. O outro não paga nada e vai receber recurso federal para isso. Então, é essa lógica que está sendo colocada e a exigência da Política Nacional de Saneamento. Mas isso é uma coisa que você está chamando a atenção, Jorge, que as pessoas também não se dão conta disso. Alguém paga. Exatamente. Para usar uma expressão muito famosa de um economista norte-americano, não existe almoço grátis, tá? Do Milton Friedman, um economista da década de 50 que falou isso. E aí o que é que acontece? Se o morador de Ouro Preto não paga, pelo menos o que deveria pagar pelo consumo de água, quer dizer, conforme você mesmo chamou a atenção, ele paga somente porque existe um equipamento que leva a água até lá, ou há uma captação de esgoto, isso. Não mais do que isso, não pelo consumo. Então, como é que e ao mesmo tempo, nós já tivemos um programa aqui no nosso FOP Entrevista, tratando de orçamento municipal, e verificamos que Ouro Preto não arrecada o suficiente para pagar as suas contas básicas. Então, num bom português, o que está acontecendo é o seguinte: moradores de outras cidades do país que pagam por essas taxas, que pagam por esse consumo, estão também, por desvio do recurso lá desses municípios, pagando pelo morador de Ouro Preto. Sim. E para começo de conversa, isso não é justo. Não é justo. Né? Não pode ser dessa forma. E outra coisa importante é que quem é o mais prejudicado disso, e que muitas vezes é, entre aspas, mal esclarecido durante as campanhas eleitorais, para não dizer outra coisa, e na verdade o maior prejudicado é quem falta água e quem mora nas partes mais altas, nos morros de Ouro Preto. Por quê? Em função da pressão da água, quem mora na parte baixa, e quem mora na parte baixa que tem mais recursos, está gastando a rodo água. E a água está faltando para quem mora lá em cima. Então, engana-se quem pensa de que você, ao não cobrar, não quer cobrar mais da população que já não tem condição de pagar para estar no morro. Pelo contrário, é essa que está sofrendo. Porque quem está aqui embaixo, eu me incluo inclusive nisso, que mora lá no Antônio Dias, a gente tem água 24 horas por dia, sempre teve água, não tem problema de falta de água ali. E eu gasto muito mais que eu deveria gastar mesmo também, mesmo sendo sanitarista e mesmo tendo um cuidado, porque a gente gasta muito mais. Se você quer gastar, quer ter uma piscina, quer ter uma sauna, quer tomar um banho mais demorado, pague por isso. Você pode pagar, vai pagar uma tarifa, mas isso acaba faltando água, exatamente pela pressão de não chegar água em quantidade para quem mora no morro. Então, no fundo, quem está sendo prejudicado e muitas vezes enganado é exatamente a população que está no morro. É claro que a tarifa tem que ser atendida, a tarifa social, para que ele pague o valor justo, ok? Então, sem dúvida alguma. E aí vamos insistir nisso. Não é uma atitude antipática do Antônio Marcelo Jackson ou do Jorge Adilho. Não, gente, por favor, é uma questão de justiça, né? Precisamos pagar por aquilo que consumimos. Exato. Isso é fato. Você paga energia elétrica, paga telefone. Até porque isso está diretamente vinculado a uma outra coisa que você, Jorge, citou há poucos minutos, que é o seguinte: na medida em que o Ouro Preto não paga, o ouro pretano não paga por isso, por esse serviço, né? O que acaba acontecendo? É necessário um outro recurso qualquer. Se a cidade não gera recursos suficientes, então esse recurso vem do governo federal, do governo do estado, que vai chegar uma hora, ou em vários outros momentos, pode começar já a acontecer, dizer, olha, então não vamos repassar tantos recursos. Exatamente. Porque vocês estão querendo fazer um benefício, gerar um benefício com o dinheiro dos outros. Então não pode, entendeu? E aí quem é que vai pagar no final e talvez pagar numa hora em que não tem a condição de dar conta? O morador de Ouro Preto. E aí não é só o morador do Morro São Sebastião, não. Ou do Morro Santana. Aí todos os moradores vão pagar. Quer dizer, então isso é um problema sério. Mas volta a palavra. Vamos voltar aqui agora de outra questão do resíduo sólido, que está sendo colocado para o resíduo sólido. Claramente, implantação de coleta seletiva, isso é fundamental. Então é aumentar, né? E aí não adianta só você ter lá uma associação de catadores que cuida, porque a quantidade que essa associação, as 2 ou 3 associações que nós temos aqui, não dão conta hoje. Se todo o lixo fosse separado e fosse enviado, eles não dão conta. Então, na verdade, o poder municipal também precisa investir na coleta seletiva e não simplesmente só repassar para as associações. É claro que o município investe sim, na medida que dá recursos, né, equipamentos para a associação fazer a coleta seletiva. Mas é muito pouco. Então, isso é fundamental de todos os municípios. A gente precisa investir na coleta seletiva, além de gerar um recurso, ela vai
tirar um impacto forte que você tem sobre o aterro sanitário. Então, o aterro, que é um equipamento caro, difícil, que você tem que buscar áreas próprias para isso. Pressupondo que exista porque não é o caso Exatamente, ainda. Né? Também então, o aterro sanitário é uma obra de engenharia. Que exatamente. Toda uma série de coisas. Hoje, ele não é um lixão, como você deixou en passant e falar, mas é um aterro controlado. A diferença do lixão para o aterro controlado é que o lixão é julgado sem qualquer controle. O controlado há um espalhamento do lixo e é uma cobertura dele. Mas o aterro controlado, ele não tem drenagem de gases, ele não tem coleta e tratamento do chorume. Então são detalhes diferentes de uma obra de engenharia que é um aterro sanitário. Não, sim, eu até de forma, não foi leviana, não, mas sei. De forma sem muita preocupação, eu chamei de lixão, porque eu fiquei pensando nisso. Na verdade, os problemas geram quase os mesmos. Exato, porque como na medida que não é um aterro sanitário, então o chorume lá vai aparecer e não vai ter tratamento, não vai ter coleta, não vai ter nada. Os gases gerados ali, o problema vai aparecer. Então no final, ainda que você crie uma aparência, digamos assim, que isso não é um lixão, como tinha em Gramacho, no estado do Rio de Janeiro, ou outros locais, tá bom, mas o resultado final será de um lixão. A única vantagem é que você não tem o lixo aparente, você não tem lá tanta mosca, urubus, aquela coisa lá no local. Então isso em relação ao lixo. Então é coleta seletiva que está sendo colocado e transformar o aterro num aterro sanitário de fato, ou já pensar na busca de um outro local. E o que está sendo indicado é trabalhar com consórcio. Hoje é o que se recomenda, é trabalhar com consórcio com os municípios aí de Ouro Preto, Mariana e Itabiritos, pensar num aterro sanitário que seja consorciado para os três municípios. Esse aterro controlado é exatamente aonde aqui em Ouro Preto? Ele fica na região chamada Marzagão, quando você vai na estrada para Ouro Branco, antes de chegar ali na Manganês, naquela fábrica da Vale ali, de manganês, né? Rio Doce Manganês, que eu esqueci o nome da fábrica, não. À direita você entra numa estradinha de terra e chega até lá no aterro. Ah, tá. Então tá longe de qualquer rio, qualquer coisa. Pelo menos tiveram essa preocupação. Foi quando foi escolhido para ser um aterro sanitário. E ela chegou a funcionar até um pouquinho no começo como aterro sanitário. Depois é que ele foi sendo deixado e hoje ele trabalha, pode dizer que era um aterro controlado. Tá certo. Jorge, olha, muitíssimo obrigado, tá? Eu acho que ainda tem... é óbvio que, na medida que esse plano municipal ainda está em discussão, é óbvio que mais cedo ou mais tarde você vai retornar aqui para a gente continuar essa conversa com novidades, espero eu, com boas novidades, né? E tal. E nosso UFOP Entrevista de hoje, que é um programa que tem a produção do Danilo Nonato e Patrícia Botaro, supervisão técnica do Cimei Gonderi, sonoplastia da Flávia Silva e direção jornal de rádio jornalismo do Chico Daer, foi um programa sugerido pelo nosso ouvinte, o Marcelo Assunção, que mora aqui na Bauxita, em Ouro Preto, tá? Lembrando mais uma vez que vocês podem sugerir também qualquer tema enviando um e-mail para conteúdo.radiofop@gmail.com ou visitando a nossa página no Facebook. Nós tivemos a presença hoje do Jorge Adílio Pena. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Jorge. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e lembrar a população que ainda nós teremos uma ou duas audiências públicas antes do documento final que vai chegar até a Câmara, e a Câmara então vai discutir esse Plano Municipal de Saneamento, que é um documento importantíssimo para o município, que todos os municípios brasileiros precisam ter. Então espero que vocês acompanhem, e todas as questões que eu coloquei, que a gente colocou muito enfaticamente a questão da hidrometração, né? Não é que nós queremos penalizar a população, né? É porque a gente acha que isso é o que é o mais importante. Pelo contrário, a população tem a ganhar com isso, não tem a perder. Jorge, obrigado. E essa lembrança, então, sem comentários, ela se explica por si só, perfeita, tá? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente encerra hoje o nosso UFOP Entrevista pela rádio UFOP Educativa FM. Um grande abraço a todos e felicidade. Tchau.